Bom dia, estou vendo aqui já. Deixa eu ver quem está aqui. Giovana Bosato, Natan, que faltou ontem a minha aula, Carlos, Gabriele, Giovana Amorim, Laura Zaparoli, Gustavo, Débora, Júlia Lopes, Alan, Kaique, Gabriele. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Amanhã, então, recadinho, né? Antes de começar, amanhã no TCC eu vou falar sobre a continuidade do trabalho, tá? Gente, a parte final. Então, apesar de ser plantão de dúvidas, pelo menos alguns minutos iniciais, a gente vai conversar sobre o TCC. Certo? Alguma dúvida a respeito das notas, das provas? Tudo certo? O Ateneu também estão fazendo? Alguém já fez? Tudo certo. Greta, bom dia. Não conseguiu ver a nota, Natan? Tem que ser no computador, do lado direito. Você vai achar lá gráficos, vai em gráfico nota, língua portuguesa e literatura, tá? Tem uma prova sua, Natan, que eu acho que ficou zero, que eu acho que deu algum problema aí na finalização, seria bom você fazer de novo hoje. Tá? Não sei se vocês tinham visto que eram duas provas, né? Língua portuguesa e literatura. Às vezes fica zero, Natan, porque ou você não finalizou a prova, ou a prova finalizou sem você responder. Então, você teria que fazer essa que ficou zero de novo. Dá uma olhada lá em língua portuguesa ou em literatura. Não lembro qual é a nota, tá? Deem uma olhada todo mundo para ver, certo? Gente, o teatro está muito legal. As pessoas que já enviaram, gostei muito da gravação. Você pode. Não, é uma prova extra, tá, Natan? Uma avaliação extra. Então, não é a mesma de novo. Você vai fazer a avaliação extra que eu coloquei, e aí eu vou usar essa nota, ok? Mas voltando ao teatro, o Natan já gravou a parte dele, o Pedro também, o Gustavo. Tá muito legal os efeitos. Estou adorando, amando. Logo, logo vai ficar pronto o primeiro capítulo, né? Estava faltando umas duas falas para fechar. E aí vocês já vão receber os próximos para gravar também. Natan, você vai ter que gravar muito, né? Porque você é um protagonista, você aparece em todas as cenas. Então, se prepare aí para gravar toda semana. Acha um cantinho aí da casa e bora gravar, né? Vai ficar bem legal, mas vai ficar muito legal, vocês vão ver. Tá bom. Tá bem legal. O Pedro, não sei se está aí. O Pedro está aí. Parabéns, Pedro. Gustavo também ficou ótimo. O Javer, maldoso. Gostei. Tá muito bom. Parece que vocês estão conversando mesmo. Apesar de cada um ter gravado a sua fala à distância, parece que vocês estavam interagindo. Tá muito bom. Top, top. Pois é. A arte conecta vocês. Ok. Então, vamos ver. Tá acabando aqui. E temos que fazer os próximos, né? Porque a minha ideia é só lançar quando tiver os 6 primeiros capítulos prontos. Eu acho que a gente vai dar um jeito de vocês ouvirem numa aula, assim, sem compartilhar com vocês, porque a gente não quer que vazem, né, os capítulos antes do lançamento. E aí, quando tiver 6 capítulos prontos, a gente vai divulgando um por semana, enquanto a gente prepara os outros 6. Porque, a princípio, nós estamos imaginando 12, vamos ver. Certo? Certo. Beleza. Ok. Se vocês tiverem mais alguma questão sobre prova ou o Ateneu ou coisa assim, é só digitar aí. Peguem um livro de língua portuguesa. Na página 6, para a gente dar uma.
Só tem que tirar aquele acento ali, né, Gustavo? A arte nos conecta e não nós conecta, né? Mas tudo bem. É chat, né, online. Isso, foi o corretor, exatamente. Mas se for guardar a frase, é melhor mudar. Primeiro, eu vou dar só uma pinceladinha no primeiro assunto de gêneros textuais e tipologias, em língua portuguesa, página 6 em diante, que são assuntos que caem especialmente no Enem, tá? Não existe isso, né, Kaique? Que erro, que? E aí, então, é um assunto até bem fácil, bem tranquilo, tá? E geralmente cai só no Enem, por isso que aparece aqui. Gêneros textuais, vocês devem ter visto lá na videoaula, é só o que o texto é. Então, é bem fácil de definir. Uma carta, gênero textual, carta. Um e-mail, gênero textual, e-mail. Um convite, gênero textual, convite. Outros, então, todos esses... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Tem um aluno tentando me ligar. Aí, ok. Então, todo gênero textual nesse sentido, ele corresponde ao que ele é. Então, gênero textual é muito fácil. A única coisa que o livro ressalta aqui é que, às vezes, os gêneros se misturam. Como na página 7, vocês têm ali uma tirinha do Snoopy, certo? Então, de cara, é uma tirinha. Então, o gênero textual, tirinha. Só que o Snoopy, o que ele está fazendo aí? O que ele está escrevendo? Vocês acharam aí? Língua portuguesa, página 7? Uma carta. Então, aparecem dois gêneros misturados, a tirinha e a carta, tá? Isso, uma carta. Tem até gente ressuscitando as cartas agora nesse tempo de quarentena, né? Ok, gêneros, então, fácil, tranquilo. Tipologias. As tipologias são os tipos de texto que são usados, ou a forma como o texto é utilizado. Então, eu passei também para vocês uma videoaula, né, de revisão, mas é bem tranquilo. Ó, na página 8, vocês vão ver a tipologia descritiva, obviamente, descreve alguma coisa, né? E ali tem um poema, magro, de olhos azuis, moreno, quer dizer, descrições. Não precisam ser de pessoas, né? Pode ser de um lugar, pode ser de um objeto, o que for descritivo. Praticamente todos os livros têm descrições, como o Ateneu. O Ateneu descreve um pouco de como era a escola, descreve os alunos, não sei se vocês já viram lá a parte dos apelidos carinhosos que eles dão para os colegas. Então, assim, descrições, tá? Descrições de personagens, descrições de ambientes. Na página 9, nós temos a tipologia narrativa, que é a de se contar histórias, tá? Então, é aquela em que você vai relatando algum acontecimento. Bem fácil também, faz parte dos textos, né, dos livros. E aqui tem um exemplo aqui de uma historinha, né? Depois de algumas horas, chegou lá, se espatifou no chão, não desiste e tal. Narrar é contar histórias, então bem tranquilo. Então, num livro nós vamos ter narrativo e descritivo também. A argumentativa é a que vocês usam nas redações do Enem e da FUVEST, porque vocês têm que apresentar argumentos para defender uma ideia. Tem um texto na página 10 que é sobre argumentos para ver se a opinião do jornalista é importante ou não. Ele apresenta os argumentos. Também, se nós formos num tribunal ou assistir a um programa jurídico, nós vamos ver ali argumentos tentando defender uma ideia. Travou, gente, ou está continuando? Não? Tá, é que apareceu para mim aqui problema na conexão. Foi só um susto, então. Então, assim, argumentos, tranquilo. Expositiva ou informativa, na página 11, é aquela que vai expor ou explicar algo, tá? Então, tranquilo também, vai informar sobre um assunto, é o típico das notícias, né, que vão trazer apenas informações ou exposições de ideias.
Estou passando bem rapidamente porque é um assunto fácil. A injuntiva é a que mais confunde, porque, assim, a princípio, ela usa o modo imperativo para nos convencer de algo. Então, nós geralmente associamos a propaganda, só que ela também é a linguagem, por exemplo, da receita, que diz como fazer, porque tem um passo a passo ali que diz misture, leve ao forno, então usa os verbos no imperativo. Também, até em bula, por exemplo, tem uma parte que é imperativa, que vai dizer tome 2 vezes ao dia, não sei, enfim. São explicações. Então, faz parte do gênero hoje também os tutoriais, né, que ensinam a fazer. Então, a injuntiva é um passo a passo que geralmente usa verbos no imperativo. E, claro, a propaganda vai usar os verbos no imperativo para nos convencer também. Compre, pague, né? Então, assim que funciona. A conversacional, ela também é chamada de dialogal. E aí fica fácil. São os diálogos, né? Que também aparecem num livro, por exemplo, no Ateneu, vai ter diálogo. Então, nós já misturamos 3 tipologias aí: a narrativa, a descritiva e a dialogal. Então, elas se misturam. Tá? Essa identificação é uma coisa, assim, só de analisar. Essa mistura aparece ali na página 14. Bananada caseira. Por quê? Porque nesse texto, é texto típico hoje, nesses programas de receita, a pessoa conta uma historinha primeiro, para depois falar de que ela lembrou disso ou daquilo que levou à receita. Então, como ela conta uma história, qual é a primeira tipologia que aparece aí? Contar uma história, que tipologia? Narrativa, exatamente. E aí, mais adiante, no preparo, qual que ela usa? Leve ao fogo, cozinhe, mexa. Então, o modo de preparo, injuntiva, certo? Um assunto fácil, né? Tranquilo. Acho que vocês não vão ter dificuldades, tá? Então, agora nós vamos para o assunto que é mais denso, né? Que é a parte de o verbo, né? Análise sintática, na página 18. Então, eu passei para vocês a videoaula da transitividade verbal e dos tipos de predicado. E agora nós vamos praticar um pouco aqui no livro. Então, nós temos aí um poema. Esse poema aparece várias vezes no livro, acho que vocês já viram. E uma das coisas que o exercício 3 pede para nós fazermos é marcar todos os verbos que estão presentes nele, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler, nós vamos marcar os verbos. Vocês podem ir escrevendo os verbos que aparecem aí no chat, tá? Poema tirado de uma notícia de jornal. Página 18, não lembro se eu falei. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Coloquem aí os verbos que vocês encontraram. Era, morava, chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou, morreu. Perfeito, já colocaram todos de uma vez, olha só, vocês são muito eficientes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos, certo? Isso. Quanto aos gêneros, né? Gêneros textuais. Mistura gêneros aqui? Quais? Vamos lá, colocar quais. Isso, mistura, tá? Que mais? Coloquem com quais misturam todos. Descritiva. Cuidado que narrativo e descritivo são tipologias. Pensem antes no gênero textual.
Gênero textual é o que o texto é. Então, se minha pergunta é qual gênero textual, o que é isso aqui? Um poema. Vamos começar assim. O gênero textual é poema, correto. Além de ser um poema, ele aborda um outro tipo de texto, que é notícia. Isso. Então, de gênero textual, nós temos poema e notícia. Agora, de tipologia, exato, apesar de ser um poema, parece uma narração, porque ele está contando uma história. Então, nós temos a tipologia narrativa também, ok? Então, só não vamos confundir o que é gênero textual e o que é tipologia textual, ok? Então, vamos lá, vamos avaliar as informações na 2, tá? Na 1 nós já respondemos, na 2. Se for inserida a forma verbal foi no título, haverá alteração de sentido. Tá correto isso? Vocês acham que ia mudar alguma coisa? Se em vez de tirado de uma notícia de jornal, dissesse foi tirado de uma notícia de jornal. Não, exatamente. Por isso que a gente diz que o verbo ser é de ligação, né? Porque ele é um verbo que muitas vezes pode ser eliminado, tá? Tem uma importância menor. Apesar de nós usarmos muito o verbo ser na língua portuguesa, tem línguas que nem têm o verbo ser. Então, ele é considerado um verbo de menos importância. Então, ele faz essa ligação, né? Ok? 2. O primeiro e último verso são constituídos pelo mesmo número de orações. E aí tem que ser, para eu saber o número de orações, eu tenho que saber o número de verbos. Perfeito. Então, vamos lá. No primeiro verso, era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia. 2 verbos. No último, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 2 verbos. Certo, né? 3. Sim, ok, vocês estão concordando. Há no poema 2 casos de sujeito simples e 6 de sujeito desinencial. Olha só que desafio. Vamos procurar. Então, nós temos, logo na primeira frase, João Gostoso era. Então, o sujeito do era é João Gostoso, certo? Que é sujeito simples, perfeito. Morava, qual é o sujeito? Ele. Então, se não é expresso, desinencial, exatamente. Agora, na próxima frase, ele chegou, qual é o sujeito? Ele. Então, é sujeito simples de novo. Então, nós já temos os 2 simples, certo? Agora, bebeu, cantou e dançou são que tipo de sujeito? Desinencial. Atirou-se. Desinencial. E morreu. Desinencial. Então, está certinho, tá? 2 simples e 6 de sujeito desinencial. Então, essa está correta. Essa é legal de pôr em prova para vocês ficarem contando um tempão lá quantos sujeitos tem de cada um. Quarto, os versos 3, 4 e 5 são constituídos por orações sem sujeito. Nós temos orações sem sujeito aqui? 1, 2, 3. Seria cantou e dançou. Cantou e dançou não é sem sujeito, porque nós já analisamos que é desinencial. Então, a alternativa correta é a letra C. Podem colocar aí dúvidas e o que vocês quiserem. A 3 nós já fizemos, que era sublinhar os verbos, tá? Então,
3B, na 3A nós já fizemos, a 3B fala sobre os verbos de ligação, né, que eles chamam aqui de verbos de estado, e os verbos de significação própria, que são os que não são de ligação, são chamados também de nocionais. E aí a pergunta 1, quais desses verbos que nós encontramos no texto indicam ações realizadas pelo sujeito? Então, digam aí, quais que foi o João Gostoso que realizou? Ah, vocês estão todos, quase todos, o que acontece, né? Então, por que eu morava? Não, Kaique. Confundiu? Então, o era, tudo bem, porque o era realmente não é uma ação, né? Realizada pelo sujeito, tá? É um verbo que indica estado, né? Situação, então não. Mas os verbos que indicam ações realizadas por ele: morava, chegou, bebeu, dançou, cantou, atirou e morreu. É claro que nós nunca podemos filosofar demais. Cadê o Natan filósofo, né? Ele que realizou a ação de morrer, a gente não pode pensar demais. Nós temos que pensar gramaticalmente, certo? Então, gramaticalmente, ele que fez tudo, ok? Mesmo que se a pessoa levou um tiro e morreu, ainda assim a gente vai dizer ela morreu, como se fosse uma ação dela, certo? Mas sem filosofias aí. Na 2, tem algum verbo de ligação explícito nesse poema? Era, exato. Uhum, muito bem. Na 4, nós vamos ver aqui qual. Não, a 4 não, eu pulei. Eu marquei algumas para a gente responder. Uhum. E aí vem as classificações do predicado, certo? Virem a página, exercício 5. É correto afirmar que no último verso a oração morreu afogado expressa tanto uma ação quanto um estado do sujeito? O que vocês acham? Sim, né? A ação de morrer e a situação dele que era afogado. Então, aí entram aqueles. Morreu como? Afogado. Beleza. A gente precisa pensar daí naquele predicado verbo nominal, que é isso que fala aqui. É mais fácil entender o verbo nominal na frase João Gostoso chegou contente, porque ele chegou e estava contente, tá? No morreu afogado, é difícil a gente dizer morreu e estava afogado. Soa um pouco estranho, né? Mas, assim, é o mesmo tipo de construção. Pode ir digitando aí, Beatriz. Embaixo, aqui na página 20, vocês têm a questão da transitividade verbal. E aí também estava na videoaula. Então, vamos analisar dos verbos desse poema, 6 verbos intransitivos. Quais são os intransitivos? Ou seja, que não precisaram de complemento.
Vamos lá. Verbos deste texto que não precisam de complemento, são intransitivos. Como eu falei na videoaula, esse negócio de transitividade e intransitividade depende muito do contexto, né? Então, depende muito como o verbo é utilizado. Apareceu que vocês estavam digitando, mas não apareceu nada digitado aqui para mim. Escrevam um, pelo menos. Morreu, certo. Morreu, acabou, não precisa complemento, né? Fulano morreu, acabou. Fulano bebeu, fulano cantou, fulano dançou, fulano morreu. Vocês só identificaram 4, né, aí. Por quê? Tem alguns que vocês estão na dúvida. E é justamente esses que geram dúvidas, que são o morava e o chegou. Porque nós pensamos assim, ele morava em algum lugar, certo? E aí a gente pensa que ele é transitivo, que ele precisa de um complemento. Só que esse em algum lugar, ele é um adjunto adverbial. E quando eu trabalho com adjuntos adverbiais, o verbo é considerado intransitivo. Quando o complemento dele é adjunto adverbial, ele é intransitivo. E aí a mesma coisa acontece no chegar. Porque ele chegou no bar. O correto seria ao bar, né? Mas o bar também é um adjunto adverbial de lugar. Vocês perceberam isso? Isso é tanto com morar, com chegar ou com viver, tá? Então, são verbos intransitivos também. Estou escutando um silêncio, mas espero que vocês entendam que quando o complemento é um adjunto adverbial, o verbo é considerado intransitivo. Então, são essas coisas que nós temos que prestar atenção na transitividade. E agora, achem um verbo transitivo no texto. Qual que sobrou aí que é transitivo? Nós já colocamos aí 6 verbos, tem o era, que é de ligação, só sobrou um, que é o verbo transitivo. Qual é? Ninguém? O atirar, porque a gente atira algo, exatamente, o atirar. A gente atira algo, mas o que ele atirou? Ele mesmo, exatamente. Então, ele atirou-se. Então, ele é transitivo direto. E como é que a gente chama essa voz em que a pessoa realiza ação sobre ela mesma? Vocês lembram? Das vozes verbais? Voz reflexiva, exatamente. Porque o sujeito é realização nele mesmo. Isso aí, ótimo. Reflexiva. Muito bem. A gente não vai entrar nos objetos ainda, nós vamos praticar a questão da transitividade. Então, vamos virando as páginas para página 28, em hora de estudo, o exercício 6. Nós temos aqui verbos e nós vamos classificá-los em verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, tá? Então, vamos lá. Primeira frase. Apenas as federais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco não repassaram as informações sobre os estudantes. Então, eu tenho repassaram. Que verbo é esse? Isso, 3, transitivo direto. Repassaram algo, repassaram as informações. Beleza. A próxima. O perfil dos alunos nessas instituições de ponta destoa do perfil da população brasileira. Desculpa aí, Kaique. Página 28, exercício 6. Também eu dei um salto aí, tá? Então, destoar. De nada. Destoar é verbo?
Transitivo indireto, perfeito, porque é destoar de alguma coisa, né? Então, como eu tenho a preposição, transitivo indireto. Próxima. Pouco mais de 40% dos estudantes vieram do ensino médio público, rede que atende a 87% dos alunos do país. E agora, vieram. Pois é, aí vem aquela pegadinha. Não é transitivo indireto, porque o vieram, quando a gente completa o vieram, a gente pensa em de algum lugar. Quando a gente pensa em lugar, intransitivo, porque o meu complemento vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, esse é 2, verbo intransitivo. Próximo, a escola reserva 40% dos postos para esse público, por sistema de cotas. Reserva. E aí, como é que ele está usado aí? Cinco, bitransitivo, reserva algo para alguém. Perfeito. Antigamente a gente dizia transitivo direto e indireto, né? Agora estão chamando mais de bitransitivo, tá? E aí, terminar o ensino médio já é um filtro. Agora ficou fácil, né? Verbo de ligação, número 1. Perfeito. Então, a sequência ficou 3, 4, 2, 5, 1. Isso, de ligação. Ótimo. Vamos para o 10. Está na mesma página, exercício 10. O mestre, que tinha mais vontade de o matar que de estar com ele em razões, tirou logo um cutelo comprido e enviou-lhe um golpe à cabeça. O termo em destaque, tirou, é que tipo de verbo? Bitransitivo? Transitivo direto, exatamente, porque é tirou algo, tá, Kaique? Tirou algo e o que ele tirou, então? Esse logo é só um advérbio de tempo. O complemento do tirar tá depois, um cutelo, certo? Que é tipo uma faca, né? Tirou um cutelo, certo? Daí eu não tenho mais complemento para o tirar. Eu tenho outro verbo dali, enviou, né? Tá, é outro verbo. Então, é a letra C. Deixa eu ver qual é o próximo. Verdade? Tá clareando aí? Vamos para o caderno de atividades. Exercitar a transitividade. Calma aí. Página 3, caderno de atividades. Deem um ok aí, quando vocês pegarem, para a gente começar. É de novo classificar os verbos, tá? Mesmo exercício. Pronto? Dei um okzinho assim, pronto? Página 3. Caderno de atividades agora, Gustavo. Língua portuguesa. Página 3, exercício 1. Ok? Ok? O que é KJL, KJ? Ok. Ah, é uma risada com KJL? Ok. Vamos lá. Letra A. Sem imunidade parlamentar, o deputado estaria preso por obstrução da justiça. Estaria, que verbo é?
Ligação. Beleza, perfeito. Número 1. Letra B. É comprovado que estudantes que interagem com os colegas e professores apresentam resultados mais satisfatórios. Então, vamos um de cada vez. Interagem. Direto, pensem, interagir com os colegas. O com é uma preposição. Então, ele é transitivo indireto, tá? Número 4. Pensa, se a minha resposta tiver uma preposição, interagiu com quem, certo? Então, preposição indireto. Apresentam. Direto, perfeito. Apresentam algo, né? Resultados mais satisfatórios. Então, agora é 3. Na letra C, após discutir a respeito, a comissão de futebol desistiu de seus planos iniciais e acatará a decisão do clube. Então, vamos começar com desistir. Desistir. Dois, não. Pensa, desistir de seus planos. 4, isso aí, indireto, né? Porque quando eu penso aqui nessa frase, é desistir de alguma coisa, tá? Eu posso usar o desistir como intransitivo, como a Gabriele falou, mas em outras frases, né? Se eu disser, eles desistiram. Ok. Agora, nessa frase, ele está usado como transitivo indireto, porque eles desistiram de alguma coisa. E agora, acatará a decisão do clube. O acatará é o quê? Isso, acatará a decisão. Acatará algo. 3, perfeito. Letra D. O jovem casal decorou a casa, mas faltaram recursos para finalizar o projeto. Decorou. Essa resposta aí já é desse aqui. Deixa eu ver. Decorou. Transitivo direto. Isso, decorou algo, né? Decorou a casa. Perfeito. Mas faltaram recursos para finalizar o projeto. Esse faltaram é o quê? Transitivo direto? Aí tem uma pegadinha. Intransitivo, perfeito, Giovana. Porque aqui os recursos são o sujeito, né? Quem faltou? Os recursos faltaram. E aí não precisaria de complemento, tá? Então, o faltar intransitivo 2. Então, letra E. Dedicaram o prêmio à avó falecida. Então, esse dedicaram é o quê? Hum, 5, perfeito, Giovana. Porque é dedicaram algo a alguém. Então, ele é bitransitivo, tá? Dedicaram o prêmio à avó. E a continuação, pois foi ela quem sempre os incentivou a escrever. Incentivou. Transitivo direto? Parece, mas não é.
Também não. Também não é intransitivo. Aqui a pegadinha tá porque incentivou alguém a alguma coisa, tá? Então, incentivou quem? Tá no os ali, né? Incentivou eles, é o transitivo direto, a escrever, indireto. Então, ele é bitransitivo também. Incentivar alguém a alguma coisa. 5 de novo, isso aí, Pedro. Então, 5 e 5 na letra E. F, podem digitando aí que quando aparecer eu leio as dúvidas. Depois que ouviram as músicas novas, ficaram fãs da banda. Ouviram. Não. Ouviram algo. 3, transitivo direto, isso. Ouviram as músicas, só. E aí ficaram fãs da banda. De ligação, perfeito. Ficaram é um verbo de ligação, tá? Então a resposta é 1. 3 e 1. G. Os gatos ficaram em paz. E esse ficaram? Não é 1 também. 2. Esse é intransitivo, porque ele é completado por um adjunto adverbial de modo. Em paz, né? Pacíficos, pacificamente. Depois que as crianças saíram de casa. E saíram. Três, não. De novo, sair é completado por um. 2 também, intransitivo, porque saiu de algum lugar, e lugar adjunto adverbial. Então, agora, nós estamos exercitando, aí vocês vão pegando aos poucos essa questão, que quando é completado por um adjunto adverbial, ele é intransitivo, que é o caso de sair, chegar, morar, viver, né? Então, eu vou marcar que nós paramos aqui. Amanhã nós vamos continuar praticando e depois nós temos TCC, tá? Já acabou a aula. Agora que eu vi 10 horas, né? Mais alguma dúvida, vocês podem falar. Continuem gravando as partes do teatro. Senão, quem não tem dúvidas, pode ir comer um lanchinho, um cafezinho, sei lá, uma aguinha, antes da próxima aula. Eu só queria falar, é o Gustavo. Tá. Só queria falar que caiu é porque assim, o J e o L no teclado ficam do lado do carro. E quando você Ah, então não. Entendi. Ok, obrigado. Beleza. Olhem lá se vocês precisam fazer a prova, né? Se alguém precisar, faça novamente. Isso, todo mundo se cuidando sem sair de casa. O Natan está rindo desse jeito também. De nada, gente. Tchau. Até amanhã. Bom dia.